Shalom, shalom, amados, amadas, que a bondade e a misericórdia do Senhor, mais um dia na nossa existência, seja renovada e nos siga. E antes de nós iniciarmos o nosso devocional, curta, compartilhe com quantas, tantas pessoas você for tocada no seu coração. E se ainda não é inscrito no canal, seja um semeador da palavra. Vamos de mãos dadas fazer com que o reino de Deus seja cada vez mais espalhado para que haja maior salvação, a fim de que o nosso querido Mestre volte. Amém? A minha oração no início desse devocional é que as nossas mentes e os nossos corações, todo o nosso ser seja blindado, que nada nos impeça de compreender, de receber a palavra viva, aquela que o Senhor tem para cada um de nós na individualidade. A palavra é uma só, mas ela sabe onde tocar no nosso ser, como flecha certeira que vem diretamente do Senhor. E eu sou tão somente um canal, que assim seja, no nome de Jesus. Vamos meditar lá em Jeremias 17:9, que diz o seguinte: o coração humano enganoso é. Ainda nessa tradução, amados. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Versículo 10. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Amém? Então nós lemos capítulo 17 de Jeremias, versículos 9 e 10. Destaque, para os nossos corações aqui, que na verdade são as nossas mentes. É a nossa maneira de pensar, de ver o mundo. Quando somos adultos, já temos estruturas mentais, que foram sendo feitas no decorrer dos dias, anos, dos minutos que vivemos desde a nossa concepção. Então, quando nós dizemos, que o ser humano é ele tem corpo, uma alma e um espírito. O espírito Deus coloca, o espírito está pronto. Mas a alma é a sede dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e memórias. E o corpo é a parte carnal, É a parte material que aparece, que cada um pode ver. Mas o mais real que temos é o nosso espírito, é o que vai para a eternidade. E a palavra de hoje está dizendo que quem poderá entendê-lo? Que não há nada que engane mais do que ele. Por quê? Porque enquanto estamos vivendo aqui nessa terra, nós recebemos influências. E como eu disse, nós temos memórias emocionais muito fortes, que nem nós mesmos nos damos conta, porque veio de muito longe, num tempo ainda que era uma substância informe. E essas impressões já foram feitas no nosso ser. Tudo que a nossa mãe sentiu, nós sentimos junto com ela. Sabe? Isso é profundo demais. Então, quando o Senhor fala, que Ele examina os pensamentos e põe à prova os corações. E quando nós conhecemos Jesus, ou até mesmo quando já nascemos num lar cristão, precisamos passar por uma experiência profunda de fé. Precisamos ter a nossa experiência de fé com o Senhor, nossa experiência de amor. A nossa fé não pode ser tão somente herança dos nossos pais. Não, se nascemos num lar cristão. Em parte, nós recebemos sim deles, e tão bom que assim seja. Mas outra parte, vem diretamente para nós. E precisa ser aperfeiçoada, lapidada. E nós sabemos que nós temos muitas emoções que precisam ser trabalhadas. Porque se nós não admitimos isso, se nós não reconhecemos isso, nós podemos ficar perdidos, podemos não nos conhecer no profundo, e quando tivermos determinados sentimentos, determinadas reações, coisas que até nós vamos olhar para nós mesmos e dizer assim, pensar, mas de onde está vindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Eu não consigo entender. Por que a minha mente às vezes é tão teimosa? Por que vem essa angústia? De onde vem esse medo, essa ansiedade? E nós às vezes não conseguimos detectar, não é assim, irmãos? Eu sei porque eu já ouvi muitas pessoas durante muito tempo, como
conselheira, como psicanalista, pastora, a gente ouve muita gente. E a gente vai passando a conhecer, a entender, né? Essa natureza, e Deus vai nos ajudando, vai nos dando essa condição, vai nos dando instrumentos. Então é necessário que nós nos coloquemos todos os dias diante do Senhor, como diz o Salmo 139. Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. O que é o caminho mau? A primeira pessoa a ser prejudicada por esse caminho, por esse pensamento, por esse sentimento, somos nós mesmos. Nós somos os primeiros, né? Porque está em nós e vai trazendo sobre o nosso ser impressões, vai trazendo às vezes conflito, confusão, não é verdade? E o Senhor nos conhece, Ele sabe exatamente. E para nós sabermos também, nós precisamos que Ele nos mostre. Nós oramos lá no Salmo 139, versículo 23. Ó Deus, examina-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, às vezes nós nem sabemos o que está se passando conosco. Por isso é necessário esse caminhar com Deus, por isso é necessária essa intimidade com Deus, porque através do Espírito Santo que Ele derrama sobre nós, Ele nos capacita, Ele nos fala, Ele nos dá convicção através da leitura da palavra, através da oração, da meditação. Por isso que nós somos dependentes, carecemos todos os dias de estarmos na dependência de Deus, de estarmos orando, de estarmos abastecendo o nosso espírito, a nossa alma, para podermos caminhar em novidades de vida, para estarmos blindados, para sabermos combater o bom combate, porque nós estamos num campo de guerra, sabe? O tempo todo o inimigo se aproxima para tentar, né, nos roubar de Deus. Isso é muito real. E nós não podemos ignorar, nós não podemos subestimar essa tentativa dele. Sabe? Enquanto nós estivermos aqui sobre a face da terra, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. Satanás foi tão ousado, capaz de desafiar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o Filho de Deus, olha que abuso, que ousadia. Quanto mais a nós. Ele vai tentar perturbar, ele vai tentar levar as nossas mentes para lugares áridos de dúvida. Sabe, ele vai tentar fazer com que os arranhões da vida, as coisas que são inevitáveis, ninguém nasce no mar de rosas. A vida não é perfeita para ninguém. Nós passamos por experiências que às vezes são dolorosas. E isso imprime em nós sentimentos que precisam ser trabalhados. Primeiramente, precisam ser admitidos, reconhecidos e posteriormente trabalhados. Às vezes precisamos de ajuda. Na maioria das vezes, sozinhos nós não podemos caminhar. Por isso Jesus sempre quis vivêssemos em unidade com a igreja, com o corpo dele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E uma brasa sozinha se apaga, mas várias brasas juntas não se apagam. Porque num corpo, quando um dedo dói, uma unha, um pelinho inflamado, todo o corpo dói. Por isso precisamos caminhar juntos. E Deus nos deu a igreja para que possamos ser socorridos. Mas voltando, amados, precisamos nos conhecer. Precisamos admitir e precisamos nos apegar à nossa fé. A nossa fé precisa ser fortalecida, precisa ser revigorada dia após dia. E aí nós entregarmos incondicionalmente a nossa vida e a nossa vontade. Não basta só entregar a nossa vida é tudo que já vivemos, os nossos sonhos, ali residem as nossas vontades, os nossos desejos. Levarmos submetidos à vontade de Deus, a procurar saber dele qual é a vontade dele para a nossa vida e pedir a ele que nos dê forças, graças para vivê-la, porque assim nós seremos felizes. Essa é a garantia da nossa felicidade, das nossas realizações sobre a face da terra. E a realização maior, a mais sublime,
é viver na vontade de Deus, é conhecer a Deus e viver para Ele, é ter a mente de Cristo, é ser testemunho vivo de Cristo, é revelar Cristo aos outros. Essa é a garantia de sermos realmente felizes. Mas muitos de nós demoramos muito para entendermos isso. Porque a nossa natureza é de teimosia, né? Desde a queda de Adão. Mas por isso Deus refez aliança conosco. Jesus veio e morreu na cruz e nos deu o Espírito Santo para que tenhamos vida nova. Uma mente capaz de trazer aqui impregnadas as verdades, a vontade de Deus, a sensibilidade para ouvir a voz dEle e a graça e a presença dEle para nos impulsionar. Amém, amados? Que assim seja. Vamos orar? Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus, eu quero apresentar mais uma vez a vida desses irmãos que me ouvem, os que ouvirão daqui a qualquer tempo, pois a palavra de Deus não perde a validade. Pode ser à noite, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, qualquer horário, qualquer tempo, Deus. Que o Senhor pegue cada palavra dessa, Deus, e leve, Deus, ela de maneira personalizada, Deus, a cada um, mostrando, Deus, na vida de cada um o que é necessário, Deus, para que haja mudanças de vida, de mente, para que haja libertação, para que haja, Deus, a vivência de uma vida plena, que a alegria de cada um seja força do Senhor, é a alegria que cada um de nós pode ter. Ilumina cada um, Senhor. Ilumina toda essa terra, Deus, os 4 cantos da terra. Que haja salvação, Deus. Que cada pessoa que passar pelas nossas mentes neste momento de oração, Deus, receba um pouco do nosso desejo, da nossa intercessão, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós declaramos mais uma vez na manhã deste dia que nós somos totalmente dependentes de Ti, que não queremos fazer nada, ser nada, sem que a Tua presença, Deus, esteja conosco, a Tua vontade que é perfeita, boa e agradável, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de sermos libertos, livres, curados, sarados, ó Pai, na nossa alma, no nosso espírito, Deus. Muito obrigada por caminhar conosco, Pai. Continua a Tua boa obra, Deus. Nós chamamos, nós somos totalmente dependentes de Ti. E assim queremos ser, em nome de Jesus, todos os dias. Glórias a Ti, Santo, 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 Senhor dos Exércitos. Nós Te amamos.